E aí fizeram sobre medida, assim, fizeram um jeito assim. Muito bem, amigos da Rádio Cultura e também quem nos acompanha via Facebook, também o pessoal aí do YouTube, Instagram e lá no TikTok também, todas as redes sociais aí da Rádio Cultura. Como nós tínhamos anunciado aí nossa programação, nós estamos aqui no, podemos dizer, o gabinete do prefeito, na sala de reuniões, a respeito dessa entrevista coletiva, que vai ser feita aí através do secretário de saúde, da gestora do hospital, demais componentes aí também da área da saúde, o prefeito, que em breve deve estar chegando por aqui. E a gente vai só aguardar um minutinho para quem está nos acompanhando, para a gente poder também fazer esta entrevista, que inicialmente vai partir de uma explanação do secretário a respeito das situações, principalmente da vacinação, o número elevado de internações decorrentes, podemos dizer assim, das situações que as vacinas estão deixando de serão feitas, botamos assim, gripes e tantos outros mais. Vamos ver aí com o secretário, só estou aguardando o colega também ali para a gente poder, juntos, fazer aí esta coletiva. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia à nossa comunidade, quem nos acompanha através da imprensa local, agradecer ao Geraldo, Rádio Cultura, a Aline, também o Biratã, Rádio Liberdade, o Evaldo Gomes, do Evaldo Gomes Notícias, que também nos acompanha. Nós resolvemos chamar a imprensa local e fazer essa coletiva junto com a equipe da Secretaria de Saúde, junto com a gestora do hospital, devido a uma situação que vem preocupando não só Canguçu, mas um cenário estadual hoje, com relação ao aumento nos casos de gripe, principalmente os casos confirmando-se agora como influenza. Esses casos nos preocupam porque nós não estamos ainda no inverno. O inverno sempre tende a nos levar a situações de maior lotação dos serviços em saúde. A capital do estado apresentou nas últimas semanas, através até mesmo da mídia regional, a gente acompanhava através do RBS Notícias, lotações aí na casa de 200% em algumas emergências da grande Porto Alegre. E com isso, então, a gente resolve também trazer uma informação e um formato também de um alerta à nossa comunidade. Esse alerta principalmente com relação à baixa vacinação, a cobertura vacinal da gripe, a gripe, da influenza, a vacina da gripe, aquela que a gente já faz há longos anos. Nós estamos com uma baixa procura dessa vacinação, e com esta baixa procura da vacinação, nós temos um outro perfil de paciente que está chegando nas unidades de saúde e gerando essa lotação, que são crianças que nasceram durante a pandemia, durante o período de isolamento, e que não tiveram ainda no seu histórico contato com o vírus da influenza. Então essas crianças estão sem vacinação e estão sem contato, sem um perfil de imunidade no seu organismo, tendo a primeira vez o contato com esse tipo de vírus e com isso tendo algumas complicações. O que a gente tem com isso? Uma alta demanda nos serviços de especialidade. Hoje a materno-infantil, que trabalha com o serviço de pediatria, não está dando conta na sua capacidade de atender todas as crianças, e aí fica um chamado à população. O médico da atenção básica pode atender e deve atender crianças. O médico da estratégia de saúde da família, dos bairros, pode e deve atender criança. Nós podemos passar pela atenção básica primeiro, os médicos são capacitados para o atendimento pleno da família, então da criança, do homem, da mulher, do idoso, do jovem, e depois, se este médico entender que é necessário um acompanhamento mais específico, encaminhar para a pediatria. Às vezes os pais se preocupam muito e acham que tem que ser somente o pediatra a atender uma criança, e não há essa necessidade. Inclusive, isso está nas teorias do Ministério da Saúde, e está na prática. Tem programas que falam isso e que executam isso, de que as equipes de estratégia de saúde da família e as equipes de atenção básica podem atender crianças. Mas voltando, nós estamos tendo um aumento no número de atendimentos e o que nos chama a atenção é que nas últimas semanas vários desses atendimentos acabaram tornando-se internações nas nossas pediatrias. Então o hospital, daqui a pouco a Miriam vai falar,
apresenta já alguns números bastante elevados de internação para o período do ano, né? Um número bastante elevado para o período do ano. A influenza circula numa velocidade, numa capacidade bastante grande para o período do ano também, né? As nossas coberturas de vacinação estão baixas, né? E a gente vai ter que começar a, entre outros processos, falar muito da questão dos ambientes, dos espaços. Vamos voltar a falar da higienização, vamos voltar a falar das questões de, em sala de aula, mantermos uma janela aberta para a circulação do ar nesses ambientes, para que a gente possa intensificar a higienização no dia a dia, né, para que quando a gente estiver com algum sintoma gripal, né, e nós não estamos aqui dizendo, que fique bem claro, não vai parar nada, nós não estamos falando de uma situação que a gente viveu lá na pandemia da Covid-19, mas para a gente ter uma estrutura organizacional do processo em saúde melhor e poder, no pico do inverno, ofertar condições de atendimento à comunidade que sejam adequadas. E com isso existe uma parcela que a comunidade pode colaborar. E é essa que a gente está pedindo para comunidade agora. Então, começou a sentir os sintomas da gripe, põe uma máscara. Hoje todo mundo tem máscara em casa, a gente virou um hábito em um momento. Então, vai sair para algum local que precisa fazer alguma atividade e está com algum sintoma, a gente indica, coloca a máscara para não estar indo aí fazendo o aumento dessa circulação. E como a gente disse, o que hoje mais nos preocupa do aumento dessa circulação são com os pequenos, são com as crianças que estiveram isolados durante todo este período da pandemia e estão tendo o seu primeiro contato com o vírus da gripe, da influenza, né, e está gerando um impacto aí nos serviços de saúde. Passo para a Miriam, então, para que ela possa falar um pouco sobre a questão do aumento aí do cenário de internações devido a esses casos. Rádio Cultura, na coletiva, aqui no gabinete do prefeito municipal, a gestora Miriam, do Hospital de Caridade Local, da sequência. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, então, para conversar e principalmente alertar a população. Como a Eliezer já tinha comentado, né, nos últimos dias, a gente tem tido um aumento significativo de procura nos serviços de saúde, pronto-socorro, unidades básicas de saúde, materno-infantil, e isso tem levado também à internação de crianças, principalmente a parte pediátrica. Hoje estamos com 10 leitos ocupados na pediatria de crianças que estão com infecções respiratórias, síndromes respiratórias agudas graves, né, que acaba precisando de internação, precisando dessa intervenção hospitalar para realizar, então, esse tratamento. Então, fico alerta, principalmente a todos, que principalmente a questão da vacinação. É importante cada pai, cada mãe que esteja nos ouvindo agora, que procure a unidade de saúde mais próxima. A Aline depois vai passar a questão dos roteiros na cidade, no interior, de locais de vacinação. A gente tem percebido também no último final de semana, nos outros finais de semana também, mas neste último em específico, de bebês, de crianças até 12, 13 anos, com sintomas respiratórios, né, com tosse, febre, dor de garganta, típicos do inverno, e que nós nem chegamos ainda no inverno. Então, esse aumento também na procura do pronto-socorro, o pronto-socorro urgência e emergência, a gente acaba tendo que atender esses casos também de crianças, né, de pais que ficam aflitos, porque querem que o seu filho comece com tratamento logo. Então, a gente precisa que as pessoas voltem a ter os cuidados de higiene necessários, né, e principalmente essas crianças, elas voltaram a ficar expostas, principalmente em salas de aula. As salas de aula, elas precisam estar arejadas. No inverno, é rigoroso frio, que os pais coloquem um pouco mais de casaco, um pouco mais de roupa, mas que as salas de aula, elas precisam estar arejadas. São 20, 22, 25, 30 crianças dentro de uma sala de aula, às vezes num espaço mínimo, mas que os professores também precisam fazer a sua parte e dar a aula, e essas crianças precisam estar em sala de aula também. Então, a gente precisa voltar a ter esses cuidados que a gente teve na pandemia, que a gente teve na época do Covid, e que agora, não menos, não tão necessário assim, que a gente acha que não precisa, mas precisa realmente. As equipes de saúde estão capacitadas, estão qualificadas para fazer esse atendimento, mas a gente precisa da colaboração da população em geral. E o primeiro atendimento não precisa ser de pediatra.
qualquer clínico, qualquer médico que esteja formado, que esteja com diploma na mão, ele é habilitado para fazer esse atendimento a essas crianças, né? Então, o clínico geral ele pode e deve fazer esse atendimento, e sim, se caso tenha necessidade de se ter esse atendimento à criança, aí sim se vai chamar o pediatra. Muitas vezes a gente é questionado no hospital, principalmente, tem o pediatra, mas o pediatra não atende. O pediatra ele faz todo o acompanhamento no hospital. Nós temos o parto, que o pediatra faz o acompanhamento no bloco cirúrgico, numa cesárea, ou na sala da maternidade faz o acompanhamento do recém-nascido, até essa criança dar alta no hospital. Ele faz todo o acompanhamento de crianças internadas na instituição. Hoje estamos com 10 pacientes internados. Todos eles precisam ter a visita diária desse pediatra, além de se ter todo o atendimento também que se faz no pronto-socorro. Então, quando o clínico geral entende que essa criança precisa de um acompanhamento de pediatra, de uma orientação de um pediatra, ele vai acionar o pediatra vai atender essa criança. Mas primeiro precisa se passar pelo clínico geral para se ter esse primeiro atendimento à criança em si. Muito bem, é essa coletiva aqui do gabinete do prefeito. Vamos ver então aqui mais uma participante que vai conversar conosco e vai também fazer a sua explanação. Nome, por favor? Laura. Bom dia a todos. Eu sou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, tá? Eu vou falar um pouco sobre a testagem do Covid, né? Agora, com o fim da emergência de saúde pública, não se testa como se testava antigamente, de testar todo mundo. Se testa só aqueles grupos prioritários, né? Idosos, gestantes, puérperas, pessoas com múltiplas comorbidades, né? Porque conforme a vigilância epidemiológica, se acha que as pessoas já estão vacinadas, né? Estão usando ainda máscara, porque é recomendado máscara, apesar de não ser obrigatório, é recomendado máscara, então não tem por que se testar toda a população, não tem mais essa importância, né? Hoje nós estamos com um caso ativo só na cidade de Covid, tá? O paciente está bem, está em casa, não está internado. E temos que manter essas recomendações, né, da questão da máscara, como o secretário já falou, a Miriam falou também, que qualquer sintoma gripal tem que se usar máscara. A gente ficou 2 anos usando máscara, a gente viu que o pessoal quase não teve sintoma gripal, né? A gente sabe que é efetiva a máscara, o uso da máscara, a questão do uso do álcool gel. Então, o pessoal não pode relaxar, tem que continuar usando, tendo essas medidas de higiene, né? De estar usando sempre álcool gel, não compartilhando objetos pessoais. Se está com qualquer sintoma de gripe, usar máscara. Depois que passou os sintomas, tira a máscara, mas usar essa máscara. E se está com algum problema, for lá no posto de saúde, usa a máscara, porque tem muita gente lá, circula muito vírus, né? Então, use a máscara quando for. Não é obrigatório, não é mais obrigatório. Mas a gente recomenda que use a máscara lá ainda, né? Tem muito vírus respiratório, né, circulando, não é só o Covid, tem a influenza, a gente tem outros vírus respiratórios ainda, né, que circulam, que pode agravar em pacientes idosos, crianças, pacientes com comorbidades, né, como diabetes, hipertenso, pacientes cardíacos, né. Então a gente passa essas recomendações nos colégios também, que tem uma higienização melhor dos brinquedos, das salas de aula, com bastante álcool gel, hipoclorídrico no chão, nas cadeiras, né? Faça mais frequente essa limpeza nos ambientes escolares. Muito bem, estamos acompanhando então a coletiva aqui no gabinete do prefeito. A Aline, que vai também nos falar a respeito deste momento. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre as imunizações. Vamos falar principalmente hoje da influenza. Um alerta. Os colegas já falaram aqui que a gente está com uma alta circulação do vírus. E isso justifica também pela baixa cobertura vacinal. Hoje a gente está com 41% dos nossos grupos prioritários vacinados. Então, por que foi liberada a campanha da vacina da gripe agora? Ela era para ter sido até dia 31 de maio com todos os grupos prioritários. Ela foi liberada porque tem uma grande circulação de vírus e as pessoas não estão buscando se vacinar. Principalmente as crianças, os idosos. Então, o que a gente percebeu agora com a liberação da vacina?
muito idoso vindo vacinar, após estar liberada a vacina. Mas o idoso já tem essa data preconizada já era para ter vacinado lá atrás, lá no início. Em abril já era para ter vacinado, as pessoas idosas recém estão vindo se vacinar. Então é um alerta, essa vacina lá demora em torno de 15 dias para começar a fazer efeito, ter efetividade. Não deixe esperar o inverno para vir vacinar, venham se vacinar antes. Outra coisa que é importante, as crianças. As crianças não vão até o posto de saúde sozinho. Ele precisa do seu pai, da sua mãe para ir vacinar. Então, levem seus filhos para vacinar. A vacinação é super importante. E se a gente deixar baixar essa cobertura vacinal, o agravamento das crianças vai ser cada vez pior. E é, sim, obrigação dos pais ou responsáveis vacinar as crianças. Porque eles podem ser, sim, autuados frente ao conselho. A gente pode identificar esses pais e notificar eles, porque a criança não consegue ir até um posto de saúde para fazer, e é um direito da criança, está no Estatuto da Criança e do Adolescente a ser vacinado. Então, pais, é um alerta, vão vacinar. A gente faz várias estratégias com as mães, com os pais, a gente vai visualizar as carteirinhas nas creches municipais, nas escolas, para a gente tentar aumentar essa cobertura vacinal. E todos os anos é a mesma situação, crianças com baixa índice de vacinação. Nunca muda, é bem difícil, sabe? Então a gente precisa mudar essa cultura. Os pais precisam levar as crianças a se vacinarem. Um detalhe importante, a criança, o que os pais muitas vezes justificam? A criança está sempre gripada. A gente pode vacinar a criança se está com uma coriza, a gente sabe a nossa dificuldade. As crianças hoje estão sempre com coriza, com sintoma, às vezes está com sintoma gripal leve, pode vacinar. O que não pode vacinar? Se a criança está fazendo um uso de antibiótico, está com uma febre alta, então não vamos levar, porque essa criança já está em tratamento, ou pode confundir alguma outra doença que ela está, né? Então, vamos levar, não vamos deixar chegar o inverno para querer vacinar essas crianças, vamos levar nos postos de saúde para vacinar os nossos pequenos, tá bem? É um alerta para a gente. E os idosos também, que é um outro grupo de vacinação que pode agravar bastante, né, com a influenza, com Covid também. A cobertura vacinal, falando um pouquinho do Covid também, não está tendo muita procura. Lá no início, quando chegou a vacina, todo mundo estava querendo fazer, e hoje já está difícil essa procura. Existe um grande preconceito com a vacina bivalente. As pessoas têm muito medo de fazer. Ela tem esse nome porque ela tem dois vírus nela, justamente para combater o Covid. Ela, às vezes, ela traz dependendo de organismo para pessoa, às vezes traz alguma febre, dor no corpo, mas isso é normal de uma reação de vacina, como tantas outras têm. Todo mundo conhece quem tem filho conhece a reação da vacina de 2 meses, de 4 meses, que a criança chora, com dor na perna. Por quê? Existe uma vacina ali que é bem dolorida, mas isso é uma coisa esperada. Então, com o Covid é a mesma coisa, tem reações que são esperadas. E a gente não pode deixar essas reações nos deixar com medo e não ir se vacinar. Então, é um alerta à população. Venham se vacinar, está disponível, não tem falta de nenhuma vacina. Vão nos postos, agora a Aline vai falar um pouquinho. Vão no posto central. Então, vamos buscar se vacinar, que é a única forma de prevenção, né? Uma das mais efetivas é a vacinação. E que nem os colegas já falaram, a questão de utilizar a máscara, que a gente via que nos outros anos não tinha tanta circulação de tantas doenças que estão voltando aí, até nos nossos pequenos, né, que vão para a creche, que vão para as escolas. Quando a gente utilizava a máscara e tinha mais cuidados, várias doenças não estavam. Então, agora já tem outros surtos em outras cidades que a gente está vendo. Então, o importante é se vacinar e continuar com essas medidas de controle, assim. É um alerta para todos. Muito bem, estamos na entrevista coletiva. A Aline, da REP, né, que vai conversar também e vai falar a respeito dos locais de vacinação. Bom dia a todos. Então, como coordenadora da atenção básica, queria deixar registrado aqui para os pais e para a população que as vacinas, elas estão indo para o interior. Todas as nossas equipes, elas têm a vacina da influenza, elas têm a vacina do Covid, não estamos em falta de vacina. A gente tem uma sala de vacinas agora no posto de saúde central, que ela funciona das 8 às 16 horas. E aí, das 16 às 17, essa sala de vacinas vai para a materno-infantil, ali para o prédio ali do lado do pronto atendimento, tá? Tem um roteiro de atendimento às SCFs da cidade, do interior, elas também têm as vacinas todos os dias, né? O pessoal pode ir procurar suas unidades, procurar a unidade mais próxima, até para evitar filas, né? Evitar grandes filas aqui no prédio ali do central. E
tem uma escala de atendimento, né, que o pessoal que se não conhece a escala do atendimento da sua localidade pode entrar em contato pelo telefone lá da secretaria, que é o 3252-9528, para se informar onde é que a equipe está naquele dia, porque a gente tem um roteiro de atendimentos no interior das equipes, para se informar que dia que ela está mais perto da sua residência para poder estar fazendo a vacinação. Então, como todos os colegas aqui já reforçaram, para as pessoas se vacinarem, se não tem condições de vir até a cidade, procure a unidade mais próxima, tem vacina, é importante, e a gente está aqui fazendo um apelo para que a gente consiga melhorar os nossos índices e a gente consiga evitar agravos de saúde, principalmente nas pessoas que têm mais vulnerabilidade. Muito bem, a participação da Aline. Também o secretário que também vai certamente fazer algum pronunciamento final, para a gente fechar aí o pessoal que todo. Vamos às perguntas, então. Vamos lá. Primeiro? Com você mesmo pode ser, então. Eu? Pode ser, então, aí. Eu vi uma orientação aqui a respeito de que os médicos podem e devem atuar no atendimento das crianças, que não precisa necessariamente procurar um pediatra. Isto já foi acordado com os médicos da rede? Olha, na realidade não existe nenhuma necessidade de um acordo, isso é algo de um protocolo nacional, né, e que deve ser feito o atendimento. Né? A gente reforça isso com os profissionais, né, e se caso houver a negativa, a gente pede que a comunidade nos procure, né, a negativa do atendimento, a comunidade nos procure para que a gente possa estar identificando o profissional e colocando para ele da situação de que é uma obrigatoriedade. Todo médico que trabalha na atenção básica em saúde, ele tem a obrigatoriedade de atender crianças, sim, né, dentro daquele quadro como médico da família. Isso é muito claro pelo Ministério da Saúde e a gente vai fazer a cobrança para que seja feito esse primeiro atendimento. O que este médico pode fazer depois é encaminhar esta criança, esse paciente, para um atendimento pediátrico. Uma outra situação que a gente tem que trazer, o Biratã, e a pergunta é muito oportuna, às vezes, das condições que essa criança é levada ao atendimento médico. Eu vou trazer um exemplo. A criança apresentou febre, tá? A primeira vez que a família constatou febre, uma temperatura alta na criança, o pai e a mãe levam essa criança a procurar o atendimento. O recomendado é de que essa criança não vá de imediato para o médico, que esta febre seja acompanhada, até para que a gente possa ter a manifestação do que está ocasionando esta situação. A febre é um alerta do sistema imunológico, né, e defensivo da criança. Então chega às vezes num pronto-socorro, num final de semana, onde a gente sabe que é um processo de urgência e emergência, e a criança está numa febre inicial, às vezes o médico realmente não dá aquele atendimento que o pai e a mãe saíram de casa esperando, que é principalmente a medicação, porque não sabe nem o que medicar. A criança chegou lá com febre. Bom, com febre é um remédio, é um antitérmico para fazer com que essa febre venha a ceder até que apareça uma garganta, um ouvido, enfim, alguma outra situação. Então, aparecendo, por exemplo, o principal é esse, né? É a questão da febre. Às vezes a criança tem que passar 2, 3 vezes pelo médico até que aí sim o médico consiga entender o que está acontecendo devido àquele quadro febril. Então, que se tem um pouco de paciente, a gente sabe que é angustiante, né? A gente sabe que a gente quer proporcionar o melhor e já o atendimento de imediato, mas nesses casos de febre, na primeira vez que se notou que a criança está com a temperatura mais alta, não é o recomendado levar ela direto ao serviço de saúde. O que preconiza o Ministério da Saúde é que febres acima de 39 sejam levadas para a emergência, ou febres abaixo de 39 que se aguarde até 3 dias para que seja dado o atendimento e aí consiga entender o que está acontecendo com aquela criança. Muito bem, o secretário, se viu aqui por toda a sua equipe, né, de que a estrutura da prefeitura está toda montada e toda capacitada, né, para atender principalmente nas vacinas, em todos os setores, inclusive vacinas no interior. E aí vem o baixo número de pessoas procurando estas vacinas. Não seria interessante a própria secretaria ou a administração fazer uma campanha de conscientização da importância das pessoas irem se vacinar? Temos vacina, temos profissionais para atender, temos locais facilitados para as pessoas chegarem, parece que está faltando uma campanha de conscientização para que essas pessoas realmente vão procurar esses locais e fazer essas vacinas. Perfeito. A gente tem utilizado muito dos espaços de comunicação,
né, ao longo do tempo para tentar chamar a população, e o tema vacinação está sempre sendo uma das pautas principais dos serviços de saúde aqui no município. Como tu bem disseste, a gente há um pouco tempo atrás clamava por uma vacina quando se falava da questão da Covid. Hoje a gente tem a vacinação à disposição e acaba às vezes deixando de buscar por ela. Nós vivemos num país que tem a maior cobertura territorial por equipes de vacinação, o maior número de salas de vacinação. Então nós temos salas na cidade, temos salas no interior, todas elas com equipe e com o imunizante, e aí fica o apelo à comunidade, e a gente tem que parar um pouco de prestar tanta atenção em situações que às vezes são colocadas sem fonte. E aí eu me refiro a muita campanha que se corre aí através de grupo de WhatsApp, através de redes sociais, contra a vacinação. E esses dias eu disse numa oportunidade lá na Rádio Cultura com o Mauro, que eu disse assim, né, as pessoas não querem, são contra a vacinação, mas olha para o teu braço e vê uma marca que tu tem ali da BCG. Né? Então tu teve o direito, está ali marcado que tu fez a vacinação, que tu estás até aqui agora com a vacinação e ela não te causou mal nenhum. Então qual é o nosso direito de tirar o direito dessa criança receber a vacinação? Procure um serviço de vacinação, nós temos um histórico longo de vacinação no país, né, vacinação de sucesso, como foi colocado aqui pela Aline, enfermeira do setor de vacinação. As reações são reações pequenas, é uma dor no local, é uma febre, é calafrio, é um cansaço, um mal-estar, né, mas que nos traz depois um ganho muito grande, que é a imunização para aquela vacina que foi feita, para aquela cobertura que a gente tem. Secretário, uma pergunta que faz é o seguinte: a pessoa vai no posto, ela quer fazer uma ou outra vacina, não quer fazer as duas. Por exemplo, quer fazer da influenza, não quer fazer a bivalente da Covid, ou vice-versa. Pode? Pode. A equipe vai recomendar que ela coloque o calendário de vacinação dela em dia. É obrigação da equipe. E pode fazer as duas juntas, tá? Que fique bem claro, dá para fazer tanto junto a bivalente e a influenza junto. Mas se a pessoa optar, é uma questão dela, né, ela pode ir lá e decidir fazer somente a influenza ou somente a bivalente. Pode sim. Muito bem. Bom, está chegando o prefeito aqui, Geraldo. Exatamente, vamos lá então para nada contra o secretário, já nos abasteceu de bastante informações, o secretário está aí, né, liberando. Não sei se nós temos algumas perguntas, né, que os nossos ouvintes estão aí, e a gente pode então repassar aí se tiver alguma umas perguntas aí feitas aí também em nossa transmissão. Não, na verdade, o Biratã, Geraldo, comunidade, é um alerta da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital de Caridade de Canguçu, chamando a atenção das pessoas para que façam a vacina. É esse o pedido, é esse o reforço que está sendo feito a partir desse momento, reforçando todos aqueles pedidos, todas aquelas divulgações para que as pessoas façam a vacinação, alertando sobre o momento que a gente está passando e sobre a realidade que a gente enfrenta nesse processo de entrada aí, de proximidade com o inverno. Então, é um alerta importante. O Serviço de Saúde da Prefeitura tem se mostrado aí ao longo dos anos preparado e estruturado para enfrentar os desafios que têm se colocado à nossa frente. Mais uma vez, as equipes vêm aí fazer o alerta e fazer esse chamado à comunidade para que atentam aí esse processo de vacinação. A vacinação, que é um processo histórico no país, é um processo que trouxe resultados importantes à nossa comunidade. A gente teve aí a erradicação da varíola pela vacinação. A gente teve aí o controle da paralisia infantil pela vacinação. E o que a gente está pedindo agora é que a gente possa, através da vacinação, passar por esse processo de inverno, onde a gente tem uma ampliação aí do número de casos de influenza, tanto da influenza da H1N1, como também a questão da gripe do Covid. Então, solicitar as pessoas, fazer esse chamamento para que a gente possa, mais uma vez, aí ter uma grande cobertura vacinal e a comunidade de Canguçu passar protegida por mais esse processo de inverno. Até para nós complementar, não nos estender muito na programação nossas aqui das rádios, mas estamos ao vivo, exatamente. Prefeito, a gente viu uma preocupação, inclusive, da gestora do hospital, a Miriam, quanto a internações. A pediatria ela já está praticamente estrangulada com a sua capacidade. A não vacinação, e corre o risco de nós termos, digamos assim, uma
capacidade maior de internação do que o hospital possa absorver neste momento pelo pessoal não estar se vacinando? Olha, Geraldo, a gente tem visto aí o serviço de saúde em vários locais e não longe de Canguçu, na nossa região, entrando em vários momentos em situação de grande dificuldade. A gente tem aqui em Canguçu, graças, como eu falei, ao trabalho das nossas equipes e também à priorização do governo municipal no investimento na área da saúde, a gente tem conseguido passar por esses momentos. Quando nós estávamos no meio da pandemia, faltavam leitos de UTI, o Hospital de Canguçu abriu leitos de UTI. Nós estávamos durante momentos onde a gente tinha a falta de anestesia na região, a gente ficou em torno de 20 dias sem anestesista, mas nós fomos buscar anestesistas e resolver a situação. A gente tem feito todo o trabalho, não faltam investimentos, não falta recurso, não tem dinheiro para se fazer tudo na prefeitura, então em vários momentos a gente deixa de realizar alguma outra ação para investir em saúde, para investir em educação, porque são prioridades para o nosso governo, mas a gente chega em alguns momentos ao limitador de profissionais na área da saúde. A gente enfrenta uma realidade hoje na região de que, por exemplo, uma série de residências, que são o espaço onde o médico faz a sua especialização, por exemplo, anestesiologia, que eu falei agora que faltavam, ficamos 20 dias, em torno de 20 dias sem anestesistas no hospital. Não sem anestesista, mas com uma cobertura de sobreaviso, mas não sem aquele fixo como a gente sempre teve. Quando a gente resolveu, a gente continua tendo outros locais da região ainda sem esses anestesistas, mas o que ocorre? A residência médica, que é o processo de especialização do médico para ser anestesista aqui na Universidade Federal de Pelotas, fechou. A cirurgia geral está em fase de fechar também, se não tiver uma mudança. Então, essas dificuldades acabam chegando a um limitador. A gente tem a capacidade de remodelar, de investimentos que ser feito em algumas áreas, redirecionar para a área da saúde, como a gente sempre fez, mas a gente muitas vezes esbarra no limitador de profissionais. Muito bem. O governo federal lançou esse programa dos Mais Médicos. Canguçu está contemplado, vai ter médicos também desse programa ou não? Nesse primeiro momento, o programa ele foi lançado para atender os grandes centros populacionais. E agora, logo aí adiante, deve estar sendo lançada uma nova linha para atender os municípios de médio e pequeno porte, que se enquadra o município de Canguçu. Então, a gente aguarda, a gente tem médicos aí que estavam dentro do programa Médicos pelo Brasil e também do programa Mais Médicos, que deixaram o município, que foram remanejados pelo próprio Ministério da Saúde para outros municípios. A gente teve o falecimento também do Dr. Emir Skeff, que era um médico que estava dentro do programa e ainda não foi reposto essa vaga, então a gente segue aguardando, ansioso. Além disso, na última reunião que a gente teve com a própria Universidade Federal, a gente sugeriu que, além desse programa Mais Médicos, que prevê médicos para atenção básica, que o governo federal também possa abrir o olhar para, de repente, subsidiar e criar um programa de auxílio a fomento a essas especialidades se fixarem nos municípios de médio e de pequeno porte, porque é uma demanda grande, a gente acaba tendo essa gama de profissionais muitas vezes centralizados nos grandes centros, como Porto Alegre, e acaba, como a gente falou, extrapolando o limite da questão da disponibilidade técnica e, às vezes, os municípios ficando sem o serviço de algumas especialidades. Mas o momento agora é de chamar a comunidade, destacar a importância, de dizer que as nossas equipes estão prontas, esperando para que esse atendimento para que essa vacinação possa ocorrer e a gente possa passar aí preservado, imunizado contra esses reflexos que o tradicional inverno do Rio Grande do Sul propicia, aí, que é as gripes. Então, é esse o chamamento que a Prefeitura faz, que os técnicos da Secretaria e do hospital fazem nesse momento. Para complementar o prefeito, ainda pegando o gancho dos Mais Médicos, segundo as informações ou comentários de que Canguçu não teria se inscrito, não teria feito a inscrição para ser contemplado com os Mais Médicos. Eu tenho a cópia dos e-mails todos encaminhados para o Ministério da Saúde solicitando esse processo. É muito fácil, Geraldo, apontar o dedo e atirar a pedra. Difícil é entender o caminho que tem que ser percorrido e a realidade que muitas vezes se enfrenta. E, na verdade, às vezes alguns fazem uma leitura rasa
do processo e, sem conhecimento, muitas vezes emitem opinião. E, na verdade, às vezes a pessoa dizem, essa é a minha opinião, mas, na verdade, a tua opinião não está embasada sobre os fatos que realmente ocorrem. Então, a gente tem um processo de dificuldade, não é só o município de Canguçu que está desguarnecido da questão de profissionais na área da saúde, médicos, propriamente dito, em cima desses programas. Nós encaminhamos os e-mails para as equipes técnicas do Ministério, a gente tem todo o registro do nosso protocolo, teve resposta desse processo, então o Ministério não pode dizer, por exemplo, que não recebeu os e-mails, ele respondeu os e-mails. Isso é que nem agora, quando saiu a portaria prevendo o piso nacional dos enfermeiros e dos profissionais de enfermagem. Canguçu não estava na portaria. A primeira coisa que alguns disseram, Canguçu não se inscreveu. Mas aonde tinha que se inscrever? Se não abriu inscrição, se o Ministério da Saúde usou um dado chamado RAIS, que são informações que são enviadas todos os anos pelo Serviço de Saúde. E, na verdade, houve um erro de publicação da portaria que foi retificado agora, incluindo alguns municípios que não estavam incluídos. Então, a gente tem que ter a capacidade, foi incluído com valor bem abaixo, a gente tem que ampliar esse debate bem abaixo da necessidade, mas foi incluído agora. Então, a gente tem que ter a capacidade de, antes de sair acreditando em qualquer coisa que se fala, buscar um pouco mais as informações, porque a gente vive em alguns momentos uma turbulência que muitas vezes não existe e as pessoas acabam querendo fomentar. Muito bem, essa aí foi então a entrevista coletiva, agradecer a todos, né, esse pessoal que esteve aqui, agradecer o convite também, agradecer aos nossos colegas e todo esse pessoal, né, agradecer desde a gestora Miriam, as Alines e também a Laura, isto também o Otávio que está nos acompanhando, o secretário Eliezer, enfim, a todo o pessoal que fez. E vamos finalizar com aquele apelo que o pessoal todo fez aqui. Procurem os locais de vacinação, façam a sua vacinação. Como bem dito por uma das meninas aqui, a criança sozinha não vai se vacinar, ela precisa que alguém a leve. As pessoas idosas deixaram um pouco para mais no começo do inverno fazer a sua vacinação, lembrado de que ela tem um prazo de 15 dias, então leve, vacinem-se. Este é o momento, porque não deixar as coisas acontecerem e se agravarem por causa de falta de uma vacina que poderia realizar toda esta prevenção. Geraldo e Aline Dannenberg, em especial na programação da Cultura 1030.